Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós viemos ao extremo sul de Israel para conhecer o tabernáculo e vamos ter a oportunidade única de ver com os nossos próprios olhos como o tabernáculo construído por Moisés aos pés do Monte Sinai se parecia, o local que por séculos foi o coração das 12 tribos de Israel. Nós vamos conhecer todo esse local a fundo, inclusive o Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A história do tabernáculo começa depois da escravidão do Egito. Depois das 12 tribos sofrerem por 400 anos, finalmente Deus, com uma maneira grandiosa, com as 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho, o povo finalmente pode sair para a liberdade no meio do deserto. E uma das primeiras coisas que Deus vai fazer é tentar montar uma conexão ainda mais forte com o povo. E por isso Moisés é instruído a subir no Monte Sinai. Lá ele vai receber as tábuas da lei com os 10 mandamentos e também as instruções do tabernáculo. Vejam quão importante é esse local. No mesmo momento que Deus passa os 10 mandamentos, a base de toda moral e de toda a fé a Deus, ele passa também as instruções do tabernáculo. E por isso nós viemos aqui para mostrar para vocês como esse local se parecia, para a gente entender ainda melhor a Bíblia e as 12 tribos. Então, pessoal, vocês estão convidados a entrarem comigo no tabernáculo de Timna. Vamos lá! Quando a gente pega a Bíblia para ler em casa é uma coisa linda e a gente começa com Gênesis, a história da criação do mundo, do pecado de Adão e Eva, da Arca de Noé, e as histórias são fascinantes. E a gente vai avançando na Bíblia até que de repente a gente chega numa parte do livro de Êxodo, que o livro muda completamente. O livro ele fala de medidas, de materiais de construção, como o tabernáculo deve ser construído, desmontado e remontado. E muita gente às vezes acaba pulando esses capítulos, porque não acha eles tão interessantes. Às vezes esses capítulos e também as genealogias. Mas pessoal, nada na Bíblia está a mais nem a menos. Se Deus quisesse escrever toda a história do povo de Israel, toda a história do mundo, a Bíblia seria uma enciclopédia gigantesca. Mas a Bíblia é um livro relativamente pequeno, então tudo que foi colocado dentro dele tem algum motivo. Nada foi feito por acaso. E não é por acaso, pessoal, que a Bíblia tem 20 capítulos dedicados ao tabernáculo. Isso sem contar todos os capítulos que falam sobre os sacrifícios que devem ser feitos nele e depois no Templo de Jerusalém. O assunto que é mais tratado, que tem mais capítulos dedicados em toda a Bíblia é o tabernáculo. E eu posso garantir para vocês, pessoal, que nada está ali por acaso. E justamente isso nós vamos fazer hoje. Nós vamos entender por que o tabernáculo é tão importante para o povo de Israel, para as 12 tribos e também para toda a humanidade. E agora vamos abrir aqui a entrada do tabernáculo e vocês estão convidados a entrarem comigo. Quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito, o povo tem mais de 2 milhões de pessoas. E entre nós, isso aqui não parece um templo para tanta gente. Como todo mundo poderia entrar aqui? A resposta é
que não entrava. Aqui dentro, na zona do tabernáculo, era só permitida para a tribo de Levi. Dentro do pátio era a tribo de Levi e no santuário, que a gente vai conhecer daqui um pouco, só era permitida a família de Cohen, que era uma família específica dentro da tribo de Levi. Então imaginem que aqui tinham as pessoas, os levitas e os Cohens, que faziam os serviços do templo, e em volta milhares e milhares de cabanas. O povo de Israel em volta, em toda a região, se aproximava, mas pelo lado de fora. E eles chegavam até aqui, a porta, para entregar os seus sacrifícios. Então nós estamos hoje entrando na zona que era dedicada à tribo de Levi. Eu acho isso interessante porque para mim é interessante sempre pensar que a minha família materna são Cohens. Eles eram sacerdotes do Templo de Jerusalém e também antes disso do tabernáculo, e também quer dizer que eles são parte da tribo de Levi. Então, há muitas gerações atrás, a minha família sim podia entrar, mas claro, não eu no caso, porque aqui era para a tribo de Levi, mas os homens eram quem entravam e faziam os sacrifícios. Agora, vamos aproveitar e conhecer essa réplica. A primeira coisa é o tamanho que a gente comentou. Ele foi feito em tamanho real. Mas a Bíblia não nos dá instruções em centímetros, metros, quilômetros. A Bíblia, ela usa côvados. Quanto é um côvado? O côvado é a medida do cotovelo até a ponta dos dedos. Isso aqui é um côvado. Então, naquela época, um côvado seria por volta dos 48 centímetros. E a Bíblia, por exemplo, nos fala que o altar, que é o que a gente está vendo aqui, a primeira coisa atrás de mim, que o altar, ele tinha 5 côvados. Então, convido vocês a medir comigo para ver se a réplica realmente está certa. Tem que lembrar que o côvado era a medida do tamanho de um homem. Então, provavelmente um pouquinho maior que a minha, mas eu tenho que ter mais ou menos aqui 5 côvados. Olha comigo, pessoal. 1, 2, 3, 4 e 5. Tem um espacinho sobrando, mas tem que lembrar que o côvado de um homem é um pouquinho maior, 48 centímetros. Então a largura aqui são 5 côvados, como a Bíblia nos fala. E para que esse local servia? Aqui eram trazidos os sacrifícios. Então imaginem que os sacerdotes vinham aqui, subiam, por exemplo, com os cordeiros. Não era a única coisa sacrificada aqui, mas o principal sacrifício, o sacrifício da Páscoa, era o cordeiro. Então os animais eram trazidos aqui e aqui eles eram sacrificados, e também o sacrifício ele era queimado aqui. E vocês podem ver que esse altar tem 4 chifres, como a Bíblia ordena. Então a gente está vendo eles aqui e a gente pode ver que eles estão pintados de vermelho. Por quê? Porque o sangue dos animais era colocado sobre os chifres. Aqui, por mais que as medidas sejam todas originais, o sangue não é. O sangue é realmente tinta. Mas o interessante é, a primeira coisa que a gente vê entrando é o altar. Mas não era a primeira coisa que os sacerdotes faziam. Antes de eles poderem sacrificar, eles tinham que se purificar. E a purificação era feita através das águas que estão logo ali. Essa é a pia usada para purificação. Pessoal, a Bíblia não nos fala o tamanho dela, então isso aqui é uma suposição, porque a gente não tem como saber o tamanho dela no tabernáculo. Agora, essas bacias que a gente está vendo aqui eram usadas para o lavado de mãos e pés. Agora,
Se a gente pega a água e lava as mãos aqui dentro, o que acontece é que a água suja cai aqui. E a gente não quer sujar ou poluir a água de dentro da pia. Então, como era feito, a água era pega e do lado de fora da pia eram lavadas as mãos e os pés dos sacerdotes, e assim a água caía e assim não se sujava, não se transformava em impuro o que estava aqui dentro. Então, contando que os nossos sacerdotes já se purificaram, já fizeram sacrifícios, vamos chegar aqui na parte principal. Esse aqui é o santuário propriamente dito. Este aqui é o local conhecido como Kadosh, o local santo. E a gente pode ver que o santuário e toda essa construção do tabernáculo é feita de uma maneira provisória. Vocês podem ver muitas cordas amarradas, ele é feito em pedaços e pedaços e pedaços, porque todo o objetivo do tabernáculo era ser um templo móvel para o povo de Israel. O tabernáculo vai ser construído aos pés do Monte Sinai, mas o povo não vai ficar lá tanto tempo. Quando chega a hora do povo se mover, eles desmontavam o tabernáculo e os sacerdotes e os levitas carregavam ele até o próximo local. E por muitas e muitas vezes esse local foi montado e desmontado. E também isso faz sentido porque o tabernáculo não era maior ainda, porque senão seria muito difícil ou praticamente impossível locomover ele no deserto. Porque, pessoal, eu posso garantir para vocês, como alguém que está aqui num dia de sol, que não é fácil a vida no deserto. E ainda mais carregar toda essa estrutura no deserto, inclusive no verão, era realmente um desafio. Mas agora, sim, a gente vai entrar no santuário. Vamos lá. A primeira coisa eu acho que a gente nota quando a gente entra no santuário é a menorá de ouro. A menorá, ela não tem especificações de tamanho, então tem várias teorias qual o tamanho da menorá original. Aqui o pessoal do projeto acredita que era desse tamanho, talvez do segundo templo de Jerusalém ela era inclusive maior, mas o mais importante é que ela tinha que ser feita de ouro puro. E em cima tinham aqui as lamparinas de azeite. O azeite era colocado dentro e se acendia aqui. E essa era a única fonte de iluminação de todo o santuário. Isso quer dizer que essa luz, ela refletia nas paredes que eram feitas de ouro e se criava aqui um ambiente iluminado que era realmente uma aura muito, muito, muito especial. E toda a luz era dessa pequena menorá. Realmente muito especial. E aqui do lado eu quero mostrar para vocês a mesa de pães. Aqui tinha uma mesa com 12 pães. Por que 12? Por causa das 12 tribos de Israel. Esse era o coração das 12 tribos de Israel por séculos e séculos, até só mais tarde, quando o templo vai ser construído. E 12 pães, eles representam como Deus provinha, como Deus sustentava a todo o seu povo e dava tudo o que eles necessitavam. No deserto foi maná, mas o pão significa não só no deserto, durante toda a história do povo de Israel. Da época da escravidão até o futuro, na terra prometida, Deus provinha a eles. E esse pão, ele era comido uma vez por semana pelos sacerdotes e aí reposto. E agora nós vamos ver
o altar do incenso. E também para fazer uma demonstração para a gente, eu trouxe o meu pai, o Dr. Jorge. Shalom, pai! Shalom, filha. E olha, muito obrigado por me possibilitares reviver uma situação de milhares de anos atrás. É uma situação ímpar. Muito obrigado. Shalom a todos, pessoal. Então, meu pai ainda não fez, a primeira vez que ele vai fazer vai ser na câmera. Ele está até aqui com os fósforos na mão, ansioso, porque os incensos, pessoal, eram uma parte muito importante do trabalho dos sacerdotes aqui. Então, a gente tem aqui o mesmo tipo de incensos que tinham no tabernáculo. Então, pai, tu pode acender eles pra gente? Vamos lá. Então, a gente já consegue ver aqui a fumaça saindo do incenso. Qual o cheiro que tu está sentindo? É único. É um cheiro maravilhoso. Nunca senti nada parecido. Não... Ó, pode colocar aqui dentro. Por que tu não reconhece o cheiro desse incenso? Porque o incenso que era dedicado ao tabernáculo e o templo de Jerusalém era uma mistura de 11 especiarias diferentes, algumas que a gente conhece como canela, algumas mais especiais como mor e levoná. Eu vou botar aqui em português na tela, eu não lembro como é que são os nomes em português. Quero dizer para vocês que está espetacular esse cheiro. E é isso que a gente colocou uma pedrinha, como era no templo realmente. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Eles pegavam as pedrinhas de incenso, eram colocados dentro do utensílio e elas eram esmagadas. Elas eram então esmagadas até virarem pó, então aqui vai demorar uns segundinhos até elas virarem pó. E aí esse pó, ó, pode pegar aqui, era colocado sobre o altar. E esse pó é o que queimava e trazia esse cheiro. A gente tem aqui um incenso que a gente acendeu, tem um de antes e tem um pouquinho de pó e o cheiro já começa a dominar o ambiente. E a gente tem que lembrar que no tabernáculo, quantas pedrinhas dessas eram acendidas? O equivalente a 50 ou 70 pedras por dia, 2 vezes por dia. Então imaginem realmente uma coluna de fumaça saindo daqui, com esse cheiro que realmente era maravilhoso. Maravilhoso, indescritível. E ele saía aqui do santo, ele se espalhava em volta e todo o povo podia sentir esse cheiro. E por isso tinha uma proibição de usar essa mesma combinação de incensos em qualquer local que não fosse o tabernáculo nem o templo. Por quê? Porque esse cheiro é o cheiro que conectava as pessoas e que relembrava as pessoas da casa de Deus. E não era correto que as pessoas acendessem isso na sua casa, simplesmente para a casa estar com um cheiro gostoso. Mas então, pessoal, aqui a gente consegue ter uma pequena provinha, uma pequena demonstração de como era o altar do incenso acendido pelos sacerdotes da tribo de Levi, aí há mais de 3.000 anos atrás. Parabéns pela explicação. Maravilha. E vejam vocês a roupa do sumo sacerdote. Eu queria que tu explicasses, porque é algo diferente, muito bonito ali. Claro, sem problema nenhum, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês a roupa do sumo sacerdote. Não eram de todos os sacerdotes, e sim só do sumo sacerdote que era escolhido. Era um posto vitalício, quer dizer, ele ia ser sumo sacerdote até o último dia da vida dele. E a gente consegue ver a roupa era feita com os melhores materiais da época. O dourado era realmente feito de ouro. Aqui os melhores tecidos e aqui a gente consegue ver 12 pedras. As 12 pedras, elas simbolizavam as 12 tribos de Israel.
porque ele era sumo sacerdote de todas as 12 tribos e cada tribo tinha uma pedra dedicada a ela, não eram pedras aleatórias. Então aqui a gente consegue ver esse peitoral que em hebraico se chama Roshan. E aqui em cima está escrito Kadosh La Adonai. Kadosh é santo e La para Yud Rei Vav Rei, que é o tetragrama, o nome de Deus. E além de toda essa roupa luxuosa, literalmente, aqui nos pés dela tem sinos. Vocês conseguem ouvir? Por que tem sinos na roupa do sumo sacerdote? Isso tinha uma utilidade especial no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Porque atrás de mim se encontra o Santo dos Santos. Então esse aqui é o santo e aqui é o Santo dos Santos. O local que só uma pessoa podia entrar, o sumo sacerdote, e só um dia por ano. Ele entrava para orar pela expiação dos pecados de todo o povo de Israel. Agora, era tão forte esse local que quando ele entrasse, ele podia literalmente falecer. Desculpa, pessoal, estou achando lindo aqui o incenso subindo bem na minha frente, como era realmente naquela época. Mas o sumo sacerdote podia entrar e falecer. Então, os sinos, ele servia para que quando o sumo sacerdote estava orando, o povo e os sacerdotes que estavam aqui podiam ouvir que ele estava se movimentando e que ele ainda estava vivo. Mas, se os sinos parassem de tocar e ele falecesse dentro, quem podia entrar para tirar o corpo dele? Esperar um ano inteiro para o Yom Kippur seguinte, para o dia do perdão seguinte, para retirar ele, não fazia nenhum sentido, já que corpos são impuros e a gente está falando literalmente do local mais santo do mundo. Mas também outras pessoas não podiam entrar. Então o que era feito era amarrada uma corda no pé do sumo sacerdote para quando ele entrasse, para que, caso fosse necessário, ele pudesse ser puxado pelo pé e retirado sem ter necessidade de outra pessoa entrar. Mas, já que nós estamos aqui numa réplica, nós sim vamos poder entrar aqui no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim. Então, pessoal, vamos lá. E o que de tão importante tinha no Santo dos Santos? Tinha aqui a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o local da presença divina. Todo o tabernáculo era. Eu pessoalmente não gosto muito da tradução para o português de tabernáculo. O nome tabernáculo em hebraico é Mishkan, que significa habitação ou morada. Significa que este local aqui é a morada de Deus. Então, achei esse um nome muito mais propício a esse local que simplesmente tabernáculo. E aqui, na morada de Deus, especificamente, Deus se encontrava entre os querubins da Arca da Aliança, como está escrito no seguinte versículo: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então vejam que forte é essa passagem bíblica. O local de presença divina nesse mundo era exatamente aqui. Obviamente que Deus está em todos os lugares e Ele pode nos ouvir em todos os lugares. Mas Ele tinha um local especial nesse mundo, que era o tabernáculo, e depois do tabernáculo, o Templo de Jerusalém. Agora, vamos falar da Arca da Aliança, que por si só é um assunto controverso. A primeira dúvida é como os querubins se pareciam. Quer dizer, aqui a gente vê a representação de 2 querubins, mas a gente vai ver em diferentes lugares eles representados de uma maneira diferente da outra.
Então a gente não sabe exatamente como os querubins se pareciam, mas eles talvez se parecessem dessa maneira, e entre os querubins era de onde Deus falava. Então, o que realmente importava aqui era, obviamente, a presença divina, mas muito importante é o que tinha dentro da arca. E agora, para fazer a abertura da arca, meu pai, por favor, pode fazer as honras. As honras que tu faz para mim, né? Poder estar aqui e mostrar. E o que tinha dentro da Arca da Aliança eram 3 coisas. A principal eram as tábuas da lei, e a gente consegue vê-las escritas aqui em hebraico antigo. Além disso, nós vemos a vara de Arão que floresceu e também um pote de maná. E agora eu tenho um desafio a vocês. Antes, vamos fechar aqui a arca. Qual o desafio? A pergunta é como a arca era transportada. Seguidamente, quando a gente vê imagens e reprodução, principalmente de Jericó, o povo dando a volta nas muralhas, com a Arca da Aliança exposta e todo mundo vendo os querubins. Mas como assim? A Arca da Aliança não podia ser vista pelo povo, nem pelos sacerdotes, só pelo sumo sacerdote um dia por ano. E agora é o desafio. Se todo o tabernáculo ele era desmontado em pedaços, a gente pode ver aqui os pedaços que iam ser desmontados. Se a gente vai desmontar tudo isso, como a gente pode levar a arca daqui a um lugar distante sem que todo mundo visse ela? Quem sabe, pessoal, a resposta de como a arca era transportada sem que o povo pudesse ver? Deixe aqui nos comentários. E enquanto isso, podem parar o vídeo e deixar nos comentários. E agora eu vou contar para todo mundo como isso era feito. A primeira coisa é que a arca ela não ficava no fundo do Santo dos Santos, e sim exatamente no meio. Então imaginem a arca bem aqui no meio. A segunda coisa é as varas. Elas não eram pequenas nessa direção, e sim as varas eram nessa direção, assim, passando por trás dos querubins, e eles iam de ponta a ponta do Santo dos Santos. Um pouco diferente do que a gente vê às vezes nas representações. E o segredo é o seguinte: na hora de transportar, chegavam aqui os sacerdotes pelo lado de fora da parochet, do véu, e eles derrubavam todo esse véu, pá, em cima da Arca da Aliança. Então era desmontado e todo ele coberto de panos, esses panos coloridos. Por cima desse pano era colocado mais um pano azul, e por cima de tudo isso eram colocadas peles de animais. E aí, com 3 camadas em volta, aí sim eles pegavam nas pontas aqui das varas que estavam para fora, lembram? As pontas das varas que então estariam para fora, e aí eles podiam carregar. Ninguém podia ver a Arca da Aliança. Então a arca era transportada pelos sacerdotes, mas coberta com 3 diferentes camadas. Então, quem sabia dessa história pode deixar aqui nos comentários, mas é um fato muito interessante que até eu, por muitos anos, não soube, então eu queria compartilhar isso com vocês. Então, da próxima vez que vocês virem em qualquer lugar aquela representação da Arca da Aliança exposta, fora do tabernáculo ou do templo, historicamente está errado. E agora, vamos deixar o Santo dos Santos sentir pela última vez aqui o cheiro do incenso do tabernáculo e lembrar que toda a Bíblia é importante do início ao final. Cada versículo da Bíblia nos ensina alguma coisa. E também tudo que tinha aqui no tabernáculo tinha um motivo histórico
e religioso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a réplica do tabernáculo que fica no Parque Timna. Se vocês vão visitar o sul de Israel, realmente não deixem de visitar esse local fascinante. Um beijo, inscrevam-se no canal e a gente se vê na próxima.